tocar com vocês neste vídeo, torcedores e torcedoras, especialmente do Palmeiras, sobre essa questão do Aníbal Moreno, que é o novo reforço, já agora oficialmente anunciado pelo Palmeiras para a próxima temporada de 2024, né, gente? Um jogador realmente muito acima da média, se nós olharmos para hoje o que é o elenco do Palmeiras e o que é a necessidade do Palmeiras de ter um jogador naquele setor do Aníbal Moreno, né? Importa muito reconhecermos que o Aníbal Moreno é um jogador, né, que ele é sobretudo um grande camisa 5. É um jogador que tem um potencial de desarme enorme, ou seja, potencial é porque ainda pode crescer nesse ponto, mas já entrega muito desarme, né? É um cara das antecipações, um cara que se antecipa muito bem, que está aprendendo a marcar cada vez mais através do posicionamento, que tira dele, inclusive, os cartões que ele levava no começo da carreira, que eram num número muito grande, né? É um cara de desarme, um cara que consegue chegar muito bem na marcação, né? É um cara que quando pega essa bola sabe o que fazer com ela, mas não é, por exemplo, um jogador como o Danilo, como algumas pessoas aí têm falado, né? Inclusive muita gente está pontuando, chegou o meia do Palmeiras. Não, o Aníbal Moreno não é o meia, gente. É claro, meia no sentido de jogar no meio de campo, mas quando a gente pensa a palavra meio campista, estamos associando muito mais a um jogador que trabalha naquela faixa superior ali do balão do meio de campo do que da faixa inferior do balão do meio de campo, né? E o Moreno não é necessariamente jogador, ele é sobretudo um protetor de primeira linha, um camisa 5 e que vem se notabilizando sim, pelo crescimento na carreira, trabalhando um pouco mais à frente, chegando um pouco mais à frente. Nesse sentido me lembro inclusive aquele jogador do Del Valle, o Faravelli, que é um jogador que não chegava muito à frente, mas que hoje tem feito essas chegadas muito qualificadas ali ao último terço do campo ali, contribuindo com uma assistência, contribuindo com uma pré-assistência e até mesmo finalizando para o arco. O Aníbal Moreno é um jogador que também tem feito isso ultimamente, mas a despeito disso não é este jogador ainda. Qual é a vantagem, na minha opinião, da contratação do Aníbal Moreno? A vantagem é que o Palmeiras não terá nele um Danilo, provavelmente, claro, que ele pode ser construído como esse jogador, evidentemente, ainda pode crescer, mas o Palmeiras pode perfeitamente fazer dele um Zé Rafael, enquanto o Zé Rafael pode ser feito de um Danilo, ou seja, o Zé Rafael pode ser liberado para atuar um pouco mais aí à frente, para chegar um pouco mais à frente, que eu acho que é muito mais a do Zé Rafael, inclusive, do que essa de ficar marcando. E aí é aquela coisa, muito obrigado, Zé Rafael, por você ter conseguido, né, entregar naquilo em que você não era tão bom assim, mas que você mandou muito bem, e agora você está livre para contribuir um pouco mais aí à frente. Acho que este é o ponto aí da chegada do Aníbal Moreno em especial, né? Bom, também se trata de um jogador ainda muito novo, 24 anos, né, que tem ali, não é, evidentemente, não é o Santiago Reci, tá, gente? Que o Palmeiras poderia ter contratado por 4 milhões de dólares, não é esse jogador. O Santiago Reci, sim, é esse jogador que consegue frequentar muito bem esse campo de ataque. Ele não é, por exemplo, não é um Federico Redondo do Argentino Júnior, que é aquele volante, né, que quando pega a bola ali no setor de defesa, ele cadencia, ele segura, ele analisa, ele tem uma visão já panorâmica dos acontecimentos do jogo, da movimentação dos seus companheiros, então sabe perfeitamente a hora de tocar essa bola. Ele não é esse jogador, gente. Aliás, poucos são Federico Redondos hoje em todas as Américas juntas, né? É muito difícil encontrar um jogador como o Federico Redondo atuando hoje no futebol da América do Sul, um outro que não seja este do Argentino Júnior, né, que também não vai ficar muito tempo ali no futebol da Argentina. Então importa reconhecermos que é um jogador que não é esse absurdo que, na minha opinião, foi super valorizado pelo erro do Palmeiras em contratá-lo, porque era um jogador que dava perfeitamente para ser adquirido por 5 milhões de dólares no máximo. Só que entenderam ali muito bem, né, qual era a do Palmeiras, e aí foram aumentando, e o Palmeiras aceitando, né? Por que eu tô falando isso neste momento? Porque, veja, é importante que vocês, torcedores e torcedores do Palmeiras, reconheçam que o Palmeiras está contratando sim um bom jogador, tá? Muito bom jogador até, tá? Para o padrão e para o que o Palmeiras tem hoje ali naquele setor. Contudo, né, tomemos cuidado com essa avaliação, tá? Vamos tomar cuidado porque, primeiro, se era para buscar um Danilo, não é o Danilo, né? Se era para buscar também um Federico Redondo, não é esse jogador, tá? Não era um Danilo, o Santiago Reci, não era um Fede Redondo, o Santiago Reci, mas ele tinha um pouco dos dois jogadores. Entende? Então o que acontece? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque importa muito tomarmos cuidado aí com a expectativa, e a expectativa, né, que se não tiver calibrada pode atrapalhar o jogador. E eu não tô falando isso somente por causa da expectativa da torcida, que pode ajudar aí, se não tiver calibrada, a atrapalhar na adaptação do jogador. Tem um outro ponto aí.
O Aníbal Moreno, gente, ele pode perfeitamente se converter numa contratação que não vai dar certo, né? Se os elementos receptivos para o jogador não forem acionados no Palmeiras. Ah, não tem esses elementos, eles têm que ser criados, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando, gente, que um jogador, quando ele tem ali alguns efeitos colaterais, isso não pode impedir que o jogador seja contratado, mas é necessário que o clube esteja preparado para esses efeitos colaterais ou supostos efeitos colaterais para dar conta disso aí, entende? Então o Palmeiras tem essa condição. E do que eu estou falando enquanto efeitos colaterais? Eu estou falando do seguinte: primeiro, duas questões. Primeiro, o comportamento, né? A questão da personalidade do jogador, que parece ser, em alguns aspectos, um jogador um pouco para dentro, tá? Apesar de que eu acho que ele sempre mostrou no Racing que ele tem capacidade de se adaptar muito a qualquer parada complicada, né? Mas se este é um problema, e pode até não se tornar um problema, porque ele realmente amadureceu no último ano, né? O problema maior, na minha opinião, ele está no fato de que o Redondo não, mais o Aníbal Moreno, a negociação dele com o Palmeiras foi uma negociação complicada, daquele tipo de negociação que você mexe o tempo inteiro com as emoções do jogador que pode ser contratado. O tempo inteiro você está mexendo com essas emoções. O tempo inteiro ele está achando que vai ser contratado. Em alguns momentos ele está discutindo, está brigando, está entrando ali numa indisposição com a comissão técnica, tudo mais, com os dirigentes, porque ele quer realmente ser contratado. Então há toda uma polêmica em torno da contratação. O que essa polêmica faz com o reforço? Ela joga pressão. Ela joga uma enorme pressão para o jogador. Então, este ponto, sim, muito mais do que, né, o comportamento introspectivo do jogador, pode ser complicado para a adaptação dele no Palmeiras. Mas isso é um problema? Não, isso não é necessariamente um problema. Isso pode virar um problema, se de fato os elementos receptivos não forem acionados. De que elementos você está falando? Eu vou simplificar. Eu acho que tem um deles aí que é o mais importante aí de todos, que pode até anular os outros problemas aí, os outros efeitos colaterais desse jogador, o Aníbal Moreno. O técnico Abel Ferreira. Aníbal Moreno não é um jogador para chegar no Palmeiras, né? De cara, pegar essa camisa no primeiro jogo, sair jogando, né? É como se ele fosse o responsável por tudo ali. Não é. Ele tem que ser inserido no contexto de uma equipe em que ele vai ser mais um para ajudar demais, executando aí algumas funções, mas ele não chega para ser salvador da pátria. Acho que o Abel vai ter muito mais essa consciência do que os torcedores. Agora, ao mesmo tempo, o Abel tem que dar cancha para esse jogador. Não pode deixá-lo no banco ali. Não pode, por exemplo, continuar com a escalação que está, bancando ali alguns volantes ali no lugar do Aníbal Moreno. O Abel, de fato, tem que olhar para esse jogador e falar: você é o cara. Estou aqui para fazer você jogar, estou aqui para te entender, para conversar com você, enfim, para fazer com que você entenda a maneira como o Palmeiras joga, e eu quero também que você me ajude a entender um pouco mais a sua forma de jogar. Isto é vital, gente. Eu sempre falo, se um dia dirigente eu me tornar, eu vou me preocupar com essa questão da adaptação. É necessário jogar luz a essa questão que faz com que clubes percam muito dinheiro. E às vezes um ótimo jogador, ele pode se converter num reforço horroroso se esses elementos não estiverem presentes ali na contratação de um atleta. Eu acho, por exemplo, assim, não dá para não responsabilizar, por exemplo, o Atuesta pelo insucesso dele no Palmeiras esse tempo inteiro. Não dá. Realmente, não, apesar de tudo, não dá para inocentá-lo, mas o Atuesta, na minha opinião, ele também foi vítima da ausência desses elementos receptivos no Palmeiras. Um exemplo só que eu dou para você é que no começo o Abel chegou a escalar o Atuesta atuando lá dentro da área, gente. Isso aí nunca foi do jogador. Isso foi tão absurdo, foi a primeira vez na carreira que ele foi colocado para atuar praticamente ali dentro da área. Eu lembro que ele entrou em partidas ali para atuar praticamente ali, entrando e ficando quase dentro da área como se fosse o atacante. Pelo amor de Deus, foi um erro assim. Eu não sei de onde veio isso. E essas coisas todas, assim como outras questões, também contribuíram para que o Atuesta não fosse um grande reforço hoje para o Verdão. Até o momento não é, dificilmente vai ser e pode até ser. Agora a questão é, se ele se tornar um grande reforço para o Palmeiras em um certo momento, o Palmeiras já terá perdido muito dinheiro durante esse tempo em que ele não conseguiu jogar bola. Então, tão pouco vai ajudar que o Aníbal Moreno daqui a 2 anos esteja jogando muito no Palmeiras. Porque, veja, o Palmeiras terá tido um grande prejuízo nesses 2 anos em que ele não conseguiu contribuir. Então, dependerá muito do Abel a adaptação desse jogador
e também o possível sucesso dele como jogador do Palmeiras. Dependerá muito. Não é pouca coisa não. Não é um jogador para o Abel tentar fazer aquela política tal, quem tá aqui, quem merece, não sei o que, jogador que tá na equipe, aquela... Pode dar errado. Pode dar muito errado. Então eu tô falando isso aqui em virtude do conhecimento que eu tenho da carreira desse jogador, assim como também da observação que eu tenho feito a muitos jogadores que têm chegado ao futebol brasileiro, sejam de outros lugares da América do Sul e seja também de outros lugares do Brasil. Tá bom, gente? Para finalizar, pedir para vocês palmeirenses aí para deixar o like, para comentar, para compartilhar esse vídeo. Estou numa campanha aqui para aumentar o número de membros do canal. Isso é vital aqui para o meu trabalho, vital. Tem muito poucos palmeirenses, tem 22 mil torcedores do Palmeiras aqui inscritos no canal. Muito grato por essa gentileza. E eu tenho agora, neste momento, com a campanha já acionada e funcionando, eu tenho 11 torcedores do Palmeiras como membros do canal, gente. Mais de 22 mil palmeirenses e apenas 11 membros. A faixa mínima está em R$ 4,99. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Se você puder, gente, e quiser, claramente, dá essa força lá, porque o canal tá precisando. Eu tô avaliando, inclusive, a possibilidade de fechar esse canal aqui, porque eu não aguento mais pagar para trabalhar, tá? Então, se você realmente tiver essa possibilidade, dá essa força aí, porque eu vou ficar realmente muito grato. E de quebra, você pode chegar no nosso grupo de membros, já tem alguns palmeirenses ali rivalizando, tendo um bom debate ali com corintianos, com são paulinos e tudo mais, tem sido muito divertido, muito agradável. Além disso, você vai ter um contato direto comigo, José Novales, a qualquer momento que você desejar. Dá essa força lá, o link tá na descrição desse vídeo, também no comentário fixado. Grato pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, até o final.